No episódio de hoje, nós daremos início ao capítulo 26 e iremos concluir o capítulo 26 no outro episódio. E o assunto deste capítulo é os últimos momentos de Jesus Cristo. Nós vamos entender, nós vamos ler a respeito da traição, da agonia no Getsemane. Nós vamos ler a respeito das orientações de Jesus Cristo aos seus discípulos ali na ceia. Nós vamos ler sobre a prisão, o julgamento, a morte de Jesus Cristo, a crucificação, tudo isso no capítulo 26. Então fique conosco, vamos dividir esse capítulo em 2 episódios. Vamos então ao texto. Mateus 26, verso 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 46. Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, ou seja, ele terminou de falar sobre o fim. Se você não assistiu os episódios anteriores, assista, porque nós abordamos o sermão escatológico de Cristo. Declarou aos seus discípulos, verso 2: Como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, chegou próximo dele uma mulher portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo. Ele derramou sobre a cabeça enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: Por que este desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os: Por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois quanto aos pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela fez com que, preparando-me para o sepultamento. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou com um memorial a ela. Vamos parar aqui um minutinho. Então, já estava acontecendo nos bastidores uma trama para prenderem Jesus e matarem Jesus. E Jesus Cristo, que veio a este mundo sabendo que a sua missão era morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa salvação eterna, ele começou a dizer, ele já vinha dizendo isso ao longo de toda a sua vida, ao todo o seu ministério, que iria morrer. Mas ele reforçou essa ideia dizendo, olha, daqui a 2 dias é a Páscoa. E assim como um animal era morto ali na Páscoa, para celebrar, para se alegrarem e se lembrarem, não apenas para celebrar, mas se lembrarem de que Deus havia resgatado o povo de Israel do Egito, eu serei entregue, eu serei crucificado, eu vou ser o cordeiro morto, serei eu. E ele vai dizer que a atitude daquela mulher que derramou sobre ele o bálsamo, o perfume tão valiosíssimo, foi uma atitude para preparar Jesus para o sepultamento. Ele estava falando da sua morte. E tem um detalhe importante, esta mulher, ela derramou o que ela tinha de mais valioso, financeiramente falando, aos pés de Jesus, sem querer nada em troca. Nós vivemos uma época no meio evangélico entre aspas, porque isso não tem nada a ver com o evangelho, mas aonde existe a prática da barganha. O pastor olha para o membro, para os fiéis e diz, olha, você quer uma bênção de Deus, você vai dar uma oferta. Você quer ser honrado por Deus, você vai entregar esse voto. Você quer que Deus mude a sua vida, você vai fazer o seu sacrifício. Pessoas estão pegando tudo que tem e entregando na igreja,
Mas para quê? Para tentar receber o que querem de Deus. Isso é um ato de barganha. Veja que essa mulher, ela não pediu nada, ela simplesmente entregou tudo que tinha de melhor por amor e gratidão. Não oferte, não entregue o seu dinheiro numa igreja se o seu propósito é receber algo de Deus. Agora, se você entrega seus dízimos, suas ofertas, às vezes você se entrega tudo que você tem lá, mas por gratidão ao Senhor, por amor ao Senhor, então saiba que isso agrada a Deus. Tá bom? Então tem gente entregando tudo que tem por aí, esperando receber bênção. Mas isso não é exigido pela palavra de Deus em momento algum. Quer ofertar? Oferte como Maria, por amor e gratidão. Tá bom? Vamos avançar aqui, verso 14. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs: O que me dareis caso eu vou lhe entregue? E lhe pagaram o preço, 30 moedas de prata. E desse momento em diante, procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. Um detalhe importante é que ele não percebeu, mas ele estava ali se vendendo como um escravo na mão ali dos que iriam prender Jesus e tudo mais. Uma vez que o preço de um escravo, na época da lei, era justamente 30 moedas de prata. E interessante é a pergunta de Judas, né? O que vocês vão me dar caso eu o entregue? Olha o interesse. Então ele entregou Jesus em troca de 30 moedas de prata. Um contraste com Maria, né? Que não tinha qualquer apego ao dinheiro, o apego dela estava a Cristo. E Judas não tinha qualquer apego a Cristo, o apego dele estava no dinheiro. E ali foi feito o pacto, né, da traição. Aí no verso 17 diz: No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: Onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: Ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: O mestre manda dizer-te: É chegada a minha hora, desejo celebrar a Páscoa em tua casa juntamente com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12. E durante a refeição, Jesus revelou: Com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um após o outro. Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhe Jesus: Aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: Acaso seria eu, meu mestre? E Jesus lhe afirmou: Sim, tu declaraste. Então veja que o Senhor Jesus, que era um judeu quanto homem, ele participou ali com os 12 da Páscoa. Ainda não é a ceia nós vamos ler já já, na continuação. Mas ali na Páscoa, no momento da refeição pascal, Jesus revela o traidor. Jesus fala: ó, um de vocês vão me trair, aquele que come aqui do mesmo prato que eu, esse vai me trair. E alguém com certeza vai me trair. Já está determinado que alguém vai me trair. Já está decretado, já é um decreto de Deus que alguém vai me trair. Eu preciso ser traído para ser preso, para ser julgado, para ser condenado, para ser morto, crucificado e morto. Isso é plano de Deus. O ato da traição é plano de Deus, mas ai daquele por meio de quem esse plano vai se cumprir. Então aqui a gente vê, pessoal, que apesar de Deus ter os seus decretos, o homem também é responsável pelas suas escolhas. A traição em si, ela ela não poderia ser evitada, porque era plano de Deus. Mas isso não quer dizer que deveria ser justamente Judas. Por isso que Jesus ele fala: "Ai daquele
que trai o Filho do Homem. Eu acredito, opinião minha, que Jesus poderia estar dando ali a Judas uma chance. Não sei. Por isso eu digo, opinião minha. E Judas não aproveitou essa chance, porque ao invés dele confessar e dizer, sou eu fiz o acordo, eu sou o traidor. Ao invés dele dizer, sou eu, ele perguntou, sou eu? Veja que um ponto fez toda a diferença. Ele usou um ponto de interrogação, pergunta, mostrando ali uma atitude cínica. Se ele tivesse talvez usado um ponto de exclamação afirmado, sou eu, poderia ser diferente. Não a história de Jesus, mas a história de Judas. Bem, aqui, por mais difícil que seja esse assunto, a gente percebe que Deus é soberano, mas o homem também é responsável pelas suas ações, certo? E aí Jesus vai instituir a ceia. Veja só, verso 26. Isso aqui é a cerimônia, uma das cerimônias mais importantes de todo o cristianismo. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou, partiu, né, e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, este é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois este é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. Eu vos afirmo que desde agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira até que aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino do meu Pai. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Louvado seja Deus. Meus irmãos, reparem que o Senhor Jesus Cristo, ele fez uma declaração muito importante para o nosso entendimento na hora que ele foi apresentar o sangue, né, o cálice. No verso 28, este é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. Sabemos que a antiga aliança, lá no Monte Sinai, com Moisés, foi selada. A antiga aliança foi selada pelo sangue de um animal. Ali foi aspergido sobre o povo na hora de ser firmada a antiga aliança. E o povo disse, nós obedeceremos. Você conhece a história. O povo prometeu que ia obedecer, mas não conseguiu. A lei era perfeita, mas o homem era imperfeito, é imperfeito. Mas havia ali a figura do animal e o sangue do animal derramado. Aqui, quando o Senhor Jesus vai falar da nova aliança, a nova aliança que passou a valer após a sua morte, um novo sistema de culto a Deus, uma nova forma de se relacionar com Deus. Agora não mais uma exclusividade judaica, mas de todo aquele que crê em Jesus, os gentios, né, como eram conhecidos os não-judeus. Esta nova aliança também tem um sangue, também tem uma morte, mas não de um animal, e sim do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, conforme disse João, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nós lemos, para o sangue para a remissão de pecados. E a ceia, que nós conhecemos popularmente como Santa Ceia, a ceia do Senhor, é uma cerimônia que permaneceu, foi seguida, foi continuada, melhor dizendo. A igreja primitiva se reunia para participar da ceia, comer o pão, beber o cálice, em memória do corpo e do sangue. Presta atenção nisso, em memória, já vou falar um pouquinho. Toda a igreja histórica, a igreja do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século, ali a igreja histórica, e inclusive a igreja moderna, a nossa igreja, toda igreja cristã tem ali, o que diverge é de quanto em quanto tempo, mas tem ali a ceia. E como eu disse, em memória, é uma cerimônia em memória de Cristo, onde nós nos lembramos do nosso Salvador. Assim como a Páscoa era uma cerimônia onde os judeus matavam ali um cordeiro, comiam ali o pão, bebiam ali o suco, o vinho, em memória da sua libertação do Egito,
A ceia é uma cerimônia que participamos em memória da nossa libertação do pecado. E nos lembramos que o Cordeiro de Deus foi sacrificado para a nossa redenção, para o nosso resgate. Então devemos, como cristãos, participar da ceia com alegria, com seriedade, com temor, mas com alegria, pois é uma cerimônia de memória, não de alguém que está morto, mas de alguém que morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Louvado seja Deus. E um detalhe bacana é que no 30 diz que após terem cantado um hino de louvor, eles cantaram um hino, era um momento de gozo, de alegria. Eu encorajo você, como cristão, a permanecer firme numa igreja, participando da ceia em memória de Cristo até que ele venha. Tá bem? Agora vamos continuar, verso 31. Então Jesus lhes revelou: ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venha a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza te asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram essa mesma afirmação. Esse texto é tão conhecido, né, gente? O Pedro disse: Senhor, todos podem abandoná-lo, eu não vou abandoná-lo. Eu morro por ti. Eu jamais vou negar a minha fé no Senhor. E Jesus falou: você vai sim, Pedro. 3 vezes ainda. E quando o galo cantar, você vai se lembrar disso. E engraçado é que a gente lê esse texto focando em Pedro, mas não foi só Pedro. Veja o finalzinho. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Mas quando Jesus foi preso, e nós vamos ver aqui adiante, não só Pedro, mas todos negaram, todos fugiram, todos se esconderam. E Pedro e os discípulos estavam sendo sinceros, mas sabe o que acontece, meus irmãos? Até aquele momento, e eu não sei se vocês vão se recordar, que faz tanto tempo que a gente leu o capítulo 10, mas lá no capítulo 10 diz que Jesus deu a eles poder, autoridade, condição, virtude para ajudar as pessoas, curar, libertar e tudo mais. Mas eles ainda não haviam recebido poder para serem testemunhas de Jesus. Até porque esse poder era o Espírito Santo, que ainda não havia sido derramado. Então, o Pedro e os discípulos aqui ainda não tinham dentro de si o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tinha sido derramado. O Espírito Santo foi derramado lá no dia de Pentecostes, depois da ascensão de Jesus. Mas repare no que eu vou dizer a você agora. O Pedro, ou os discípulos, sem o Espírito Santo, negaram a Jesus. Negaram. Mas esses mesmos discípulos, especialmente Pedro, cheio do Espírito Santo depois do Pentecoste, não negaram mais a sua fé. Morreram, mas não negaram a sua fé. Foram testemunhas de fato de Cristo. Ser testemunha, que no grego é mártir, é morrer se preciso for por Cristo. E eles morreram por Jesus. E aqui a gente aprende algo muito interessante, que só o verdadeiro crente, só o verdadeiro cristão que tem dentro de si o Espírito Santo, pois é um verdadeiro cristão, pode ser uma testemunha viva de Jesus a ponto de, se preciso for, morrer, mas não negá-lo. Então esse Pedro negou, mas o Pedro de Atos morreu por amor a Cristo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que a gente tenha essa coragem, essa disposição. Que Deus nos ensine a amá-lo a esse ponto de morrer, se preciso for, por causa do Evangelho. Que o Senhor nos ajude nisso. Vamos concluir a leitura de hoje lendo sobre o Getsemane, a agonia no Getsemane. Verso 36 ao 46. Seguiu Jesus com os seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, disse-lhes: assentai-vos por aqui enquanto eu vou ali orar.
Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Ó, meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: E então, não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Verso 42, e afastando-se mais uma vez, orou, dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: Ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. Meus irmãos, eu quero destacar aqui 2 pontos desse episódio de Jesus no Getsemane. Eu não quero falar da questão da vigilância, nós falamos bastante nos episódios anteriores, mas eu quero falar do cálice e da oração que Jesus fez. Repare que o cálice era algo que Jesus estava temendo muito. O cálice era motivo de grande agonia, desespero e tristeza da parte de Cristo. E o que seria este cálice? Muitos, ao lerem esse texto, pensam que esse cálice era o sofrimento que Jesus ia passar, o chicote, a coroa, a humilhação. Mas esse não era o cálice. O desespero, a agonia, o que fez a alma de Jesus deprimir, não era este tipo de zombaria ou de sofrimento. Até porque, como eu citei, muitos outros depois, por amor a Cristo, foram também humilhados, injustiçados, agredidos, crucificados, inclusive, e mortos. Mas este cálice se refere ao cálice da ira de Deus. Quando Jesus diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, é que Jesus sabia que estaria carregando sobre si o pecado do mundo todo. E Jesus sabia que o Pai é um Deus perfeitamente justo e que precisa aplicar a sua justiça sobre o pecador. E Cristo era a figura de todo o pecador. Todo o pecado foi lançado sobre Cristo. Então imagina só, meus irmãos. Jesus sabia que a ira de Deus, a ira justa do Deus Santo, seria derramada sobre ele naquela cruz, porque ele assumiu a culpa da humanidade. A ira que Deus tinha sobre a ira que Deus tinha contra todo o pecado seria derramada sobre Jesus Cristo. O Paul Washer, e eu não sei se ele ou o Paulo Júnior, não me recordo agora, mas ele usa o exemplo de um meteoro. Imagina que um meteoro está vindo em direção à Terra. Vai destruir tudo. Vai destruir tudo. Só que aí um homem se coloca na frente da Terra para que o meteoro o atinja ao invés de atingir a Terra. Ou melhor do que dizer um homem, imagine-se que um muro se levanta na frente da Terra para que o meteoro bata no muro e não na terra. Jesus foi esse muro. Então, para que a ira de Deus não fosse derramada sobre nós, Jesus entrou na frente e disse: Eu assumo a culpa. Eu sou o bode expiatório, eu sou o cordeiro de Deus. Então Jesus sabia que em breve a ira do Pai seria derramada sobre ele. E isso foi motivo de grande agonia. Você sabe lá a grandeza disso, meus irmãos? Jesus bebeu o cálice da ira para que a gente pudesse beber o cálice da graça, o cálice da salvação.
Mas é importante dizer que o, o cálice da salvação só pode beber aqueles que estão em Cristo. Os demais, os ímpios, hão de beber o cálice da ira de Deus também. Porque assim, a ira de Deus foi derramada sobre Cristo para não atingir os que crerem em Cristo. Mas a ira de Deus será derramada de forma definitiva, como a Bíblia chama de ira vindoura, num lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre. E ali será aplacado, destruído por essa ira, Satanás, a besta, o falso profeta, o próprio inferno, a morte e todos aqueles que não crerem em Jesus. Então eu tenho uma ótima notícia para te dar, você que é cristão. Uma excelente notícia. A ira de Deus foi aplacada por Jesus. Você não vai beber o cálice da ira, você vai beber o cálice da salvação. Louvado seja Deus por isso. Então, a agonia de Jesus era por conta desse cálice da ira de Deus. E o segundo ponto é a forma que Jesus lidou com isso. Por mais que ele não queria aquele cálice, ele se submeteu à vontade do Pai. Em épocas onde a teologia da prosperidade, a confissão positiva diz: declare, determine, não aceite. O que você quiser, Deus fará. Essa mentira, esse lixo que está sendo ensinado por aí. Enquanto isso, Jesus nos dá o exemplo de que nós temos que nos submeter à vontade do Pai. Não é a nossa vontade, mas a dele. Que não é o que nós queremos, e sim aquilo que ele quer. Fica aí uma grande lição. Sempre que formos orar, apresentemos a Deus o nosso pedido, mas nos submetemos à sua santa vontade. Tá bem? Então, no próximo episódio a gente vai concluir o capítulo 26 com a traição, com o julgamento, e a gente vai continuar depois no capítulo 27 sobre a morte. Nós já estamos caminhando para o fim deste livro tão especial.